Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula e hoje nós vamos trabalhar a potência de naturais. Na última aula nós trabalhamos expressões numéricas com 4 operações e hoje nós vamos começar a dar continuidade onde paramos realmente quando nos encontramos na última vez em sala de aula, que foi em potência. A gente parou, eu tinha passado até expressões, foi acho que até expressões com 4 operações, e quando a gente ia começar a potência de naturais, começou essa bronca dessa pandemia, e não deu tempo a gente ver se concluir esse assunto, né? Então a partir de hoje provavelmente vai ficar um pouco mais puxado para vocês, em questão de atividades, porque vai ser atividades novas, as anteriores, a maioria dos alunos já haviam feito a atividade. Essas aqui nem tanto, eu acredito que nem tanto. Então, a potência de naturais tem como estrutura aqui, ó, A elevado a M, que vai ser igual a um B. Como vocês sabem, eu costumo colocar letras para representar as estruturas, porque aqui esse número, essa variável A pode ser qualquer número, essa variável N pode ser qualquer número, e como esses dois variam, o resultado também pode variar. Então, para não colocar uma coisa bem específica, eu utilizo letras, né? Nada complicado, né? Eu estou sexto ano, mas você já começam a compreender, né? Sobre substituição, sobre a utilização de letras em equações, essas coisas. Onde A vai ser a nossa base, N vai ser o expoente e B vai ser o nosso resultado ou potência, tá bom? O B, podemos chamar de resultado ou potência. E a potência é basicamente uma multiplicação de bases iguais, ou seja, eu tenho um valor exato, eu tenho um valor lá específico, e eu quero multiplicar esse mesmo valor por ele mesmo tantas vezes. Esse é um resumão de potência. Então, potência é o produto da base por ela mesma tantas vezes for expoente. Ou seja, eu vou pegar a base e repetir ela o número de vezes que for expoente e fazer uma multiplicação dessas repetições. Como exemplo aqui, ó, 3 elevado a 4, ou a quarta potência. 3 elevado a 4 vai ser o 3 repetido 4 vezes, porque o expoente é 4, né? E depois nós vamos fazer um produto, como eu já mencionei várias vezes, produto na matemática é uma multiplicação, tá bom? Falou produto, multiplicação. Então aqui vocês já podem perceber que a estrutura é a mesma. O 3 aqui está no lugar do A, o 4 está no lugar do N e o B vai ser o que a gente vai descobrir, né, que é o resultado. Então, basicamente, 3 elevado a 4 vai ser 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, 3, 1, 2, 3, 4 vezes. E a partir daqui você vai ter o nosso potência. Lembrando, é sempre em forma de multiplicação. Você nunca, em hipótese alguma, vai fazer isso aqui, ó. Multiplicar 3 vezes o 4. Nunca, de forma alguma, de jeito nenhum. Isso não existe, pessoal, não existe. Muita gente tende a fazer isso aqui, parece que é automático, mas não existe isso aqui não. Olha a diferença. Se fosse 3 vezes 4, seria 12. Né? 3 vezes 4, 12. Olha o que nós vamos obter aqui. Da forma correta, que é essa aqui é a forma correta, tenho que frisar bem para quem bateu o olho no vídeo não pensar que eu estou ensinando errado, é a potência, a base repetido tantas vezes é o expoente. O expoente é 4, então eu vou repetir a base 4 vezes. Sempre em forma de produto, que é uma multiplicação. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3 vai ser 81. Tá bom? Então, existe uma diferença enorme, gigantesca, pessoal. Nunca façam isso aqui, de forma alguma, isso aqui não existe. A forma correta, a única forma de se resolver, por enquanto, tá bom para vocês, vai ser essa aqui.
Repete a base, a quantidade de vezes que for expoente e multiplica tudo. Tá bom? Antes de fazer esse outro exemplo, eu vou pegar minha flanela, que eu esqueci de novo. Ninguém viu, né? Tô falando com o celular mesmo. A mesma coisa nós vamos fazer aqui com o 4 elevado a 2. Existe uma observação muito importante, vocês podem tirar e colocar no caderno, não está escrito aqui, mas vocês podem escrever no caderno de vocês. 4, quando o expoente é 2 ou 3, nós podemos dizer que é 4 elevado à segunda potência, ou como é mais utilizado, como é mais conhecido, 4 ao quadrado, tá bom? 4 ao quadrado. Quando for 3, 5 elevado à terceira potência ou 5 ao cubo. Ou seja, falou um número ao quadrado, é elevado à segunda potência, elevado a 2. Falou um número ao cubo, é elevado à terceira potência, isto é, a 3, tá bom? Isso é importante. 4 elevado a 2 é a mesma coisa que 4 vezes 4. O expoente não é 2? Só vou repetir a base duas vezes. 4 vezes 4 vai ser 16. Importantíssimo. Potências com expoente 2 vai estar diretamente relacionado com raiz quadrada, que vai ser o próximo assunto. Potência com expoente 3 vai estar diretamente relacionada à radiciação, né, ao cubo, a raiz cúbica. Tá bom? Então, trabalhem bem a potência de base de expoente 2 e a potência de expoente 3. Vai ter outros expoentes também, maiores com certeza, mas vocês, como vocês estão ainda no 6º ano, vocês não vão trabalhar tanto. Então, o principal aqui no momento vai ser a expoente 2 e expoente 3. 5 elevado ao cubo ou 5 elevado à terceira potência. Eu vou repetir a base 3 vezes, porque meu expoente é 3, sempre em forma de multiplicação. 5 vezes 5 dá 25, 25 vezes 5 vai dar 125. 125. 2 elevado ao cubo, ou 2 elevado à terceira potência. Meu expoente é 3, vou repetir a base 3 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Por enquanto, por hora, vocês vão ter que fazer isso aqui, tá bom? Repetir a base aqui tantas vezes. Depois que vocês pegarem a prática, vocês podem simplesmente resolver. Por exemplo, deixa eu colocar um extra aqui. 2 elevado à quarta potência. Você não vai ter que repetir a base 2 vezes 2 vezes 2. Você pode fazer até na mão, ó. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, que a gente já teve aqui, vezes 2, 16. Então, 2 à quarta é a mesma coisa de 16. Então, eu vou poder estar fazendo essas abreviações sem ter que escrever tanto. Mas, por hora, né, para vocês pegarem prática no assunto, não estar confundindo aí com outras coisas, vocês vão ter que fazer essa estruturazinha aqui, tá bom? Essa repetição, que é por repetição que se aprende. Ok, a base é essa. E na potência existem algumas propriedades. Para ajudar, claro, toda propriedade é para ajudar a facilitar seu cálculo. A primeira propriedade é o produto de mesma base. O que é produto mesmo? Multiplicação. Produto é multiplicação. Então, se eu tenho aqui só pelo rótulo, pelo título, se eu tenho produtos de mesma base, significa que eu vou poder fazer alguma coisinha aqui, né, para me ajudar. Então, vou colocar aqui primeiro 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 3. Primeira propriedade, pessoal. Potência de mesma base, ou seja, produto de mesma base. Observe que nós temos a mesma base, 2 é uma base, outros 2 também é uma base, são iguais, e temos um produto entre eles. E a regra é clara, específica e simples, tá bom?
Quando temos um produto de mesma base, repetimos a base, vamos repetir a base e somar os expoentes. Então, 4 mais o 3. Então, nós temos agora 4 mais 3, 2 elevado a 7. Para que isso? Para quando você for resolver, você não tem que resolver esse aqui primeiro, repetir o 2 4 vezes, depois vai ter um resultado. Depois repetir o 2 3 vezes, depois ter um resultado. E depois multiplicar um resultado pelo outro. É bem mais complicado até falando. Então, para isso não ter que acontecer, você pode aplicar a primeira propriedade. Bases iguais, multiplicação, repete a base e soma os expoentes, tá bom? 2 elevado à quarta potência vezes 2 elevado ao cubo, dá 2 elevado à sétima potência. Outro exemplo. 5 vezes 5 elevado a 3. Botar mais um, vezes 4 elevado a 2. Pronto. Nós temos aqui agora um misto, né? Nós temos aqui bases iguais e uma diferente. O que é que vai acontecer com essa diferente? Nesse momento, nada, porque a gente está trabalhando em propriedade, não precisa de resolução. Você só tem que aplicar a propriedade. A regra diz que no produto de bases iguais eu vou repetir a base e somar. Então, no caso era 6 mais 3. Nós vamos ter aqui, ó, 5 elevado a 9. O 4, como não tinha outra base e não é igual a 5, eu vou simplesmente repetir. Tá bom? Então, nós temos agora 5 elevado a 9 vezes 4 elevado ao quadrado. Se são bases iguais, você aplica a propriedade. Se são diferentes, não. Só se for igual. Vou botar mais um exemplo. Pronto. Isso aqui é quase uma expressão numérica aplicando a propriedade de produto, tá bom? Observe que nós temos base 2 e base 3 e ambas as bases têm pares, ou seja, tem uma base 2 aqui, uma base 2 aqui, uma base 3 aqui e uma base 3 aqui. Elas só estão separadas, mas são bases iguais e estão em forma de multiplicação. Eu posso simplesmente organizar, colocar elas juntas, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 5 vezes 3 elevado a 4 vezes 3 elevado a 3. Pronto. O que foi que eu fiz aqui? Eu simplesmente organizei. Coloquei as de base 2 juntas e as de base 3 juntas também. Antes estavam separadas. Agora eu vou aplicar a propriedade em cada um deles. Vou repetir a base e somar os expoentes, 3 mais 5, né? 3 mais 5. E vou repetir a base do 3 e somar os expoentes, 4 mais 3. Agora nós vamos ter 2 elevado a 3 mais 5, 8, que multiplica a base 3 elevado a 4 mais 3 dá 7. Recapitulando aqui rapidinho. Primeiro eu separei, no caso eu organizei, primeira parte foi a organização, juntei as bases iguais e depois apliquei a propriedade. Base 2, repete a base e soma os expoentes. Base 3, repete a base e soma os expoentes também. Finalizando, eu só somei aqui, tá bom? Outra vez, logo vocês não vão precisar fazer isso aqui, vocês podem só somar. Mas por enquanto eu preciso que vocês façam isso aqui para mim ter certeza que vocês estão desenvolvendo as propriedades, tá bom? Então, resumão, base na multiplicação. Multiplicação de bases iguais, repete a base e soma os expoentes. Segunda propriedade. A segunda propriedade é quase a mesma coisa que a primeira, só que o inverso. Então,
Segunda propriedade vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Antes era um produto, agora é o quociente. Quociente, né? Nós já temos a divisão. Lembrando, sempre que tiver quociente, vai ser diretamente relacionado à divisão. Nós temos 4 elevado a 3 aqui, dividido por 4 elevado a 2. Lembrando, só funciona, primeira propriedade, só funciona se for mesma base. Segunda propriedade, só funciona se for mesma base. Se for base diferente, não vai funcionar. Então, na divisão de bases iguais, tá bom? Na potência, você vai repetir a base e subtrair os expoentes. Então, eu tenho 3 e 2, vai ficar 3 menos 2. Vai ser igual a base 4, 3 menos 2, 1. Uma observação importante é que, quando nós temos expoente 1, ele não precisa necessariamente aparecer. Ou seja, se eu colocar somente o 4, ainda vai ser expoente 1. Aqui está o 16. 16 está sem expoente, nós consideramos 1. 81 está sem expoente, nós consideramos 1. Só é obrigatório colocar a partir do 2 em diante. No 1 não. Mas como aqui é uma aula explicativa, eu vou colocar 1 aqui. Vamos lá, com 3 dígitos agora, bases iguais, vou colocar outra base. 6 elevado a 8 dividido por 6 elevado a 3 dividido por 6 elevado a quinta. Repete a base e subtrai os expoentes. 8 menos 3 menos 5. 8 menos 3 são todos bases iguais, vou repetir. Como é uma divisão, né, eu vou subtrair os expoentes. 8 menos 3 dá 5, 5 menos 5 dá 0. Então, nós vamos ter aqui 6 elevado a 0. Aproveitando esse exemplo, uma coisa muito importante, que eu acabei não colocando aqui a informação, mas se vocês estão vendo o vídeo, vocês vão saber, é que qualquer número diferente de 0 elevado a 0 vai ser igual a 1. Ou seja, se eu tenho 10 elevado a 0, vai ser 1. 5 elevado a 0, 1. 1000 elevado a 0, 1 também. Depois, em outra aula, eu vou explicar o porquê, tá bom? Está diretamente relacionado com o quociente de potências, mas fica para outra aula. Porém, lembre-se, qualquer número elevado a 0, que não seja o 0 mesmo, qualquer número elevado a 0 dá 1, vai ser igual a 1. Então, aqui nós, se fôssemos considerar o resultado, 6 elevado a 0 seria 1. Né? Vamos partir para a próxima propriedade, a potência de uma potência. Essa da potência de uma potência é bem interessante, porque vamos elevar agora um expoente a outro. Vamos supor que eu tenho 4 elevado a 2 e isso aqui é elevado a 3. Olha só. Na potência de uma potência é simples, é mais simples que as outras propriedades. Você vai repetir a base. Vou repetir a base, no caso a base é o 4. Observe que o 2 e o 3 são expoentes. Aqui, ó. O 2 é o expoente do 4 e o 3 é o expoente do 2. Repito a base e vou multiplicar os expoentes. 2 vezes 3, 6. Então, onde era 4 elevado a 2, que é elevado a 3, agora é 4 elevado à sexta potência. Vamos lá, outro exemplo. 3 mais 2 elevado ao quadrado elevado ao cubo. Pronto. Olha só, pessoal. Como eu falei para vocês, quando não tem expoente, a gente considera 1. Ou seja, esse 3 aqui, o expoente é 1. Tá bom? Mas ele não precisa aparecer. Quem são as bases aqui nesse caso? Nós temos aqui base 3 e base 2. Eu vou repetir as bases. 3 mais 2.
e vou multiplicar os expoentes, tá bom? Aqui o expoente do 3 era 1, então 1 vezes 3 vai ser 3. E aqui o expoente do 2 é 2, 2 vezes 3, 6. Então, a propriedade é essa. Repete a base e multiplica os expoentes. Vai ter algumas mais exageradas. Por exemplo, essa aqui, ó. Nós podemos colocar 4 elevado ao quadrado, que é elevado à terceira potência, que é elevado à quinta potência. Tá bom. Não, vou botar mais um 10 aqui. Que é elevado à décima potência. Tá vendo o tanto de números aqui? Não vai influenciar em nada, não vai mudar nada, tá bom? Vai mudar só o resultado, que vai ser um pouco maior. Então se repete a base. Eu estou colocando 4, mas pode ser qualquer um. Pode ser 3, 2, 10. Foi só o que veio na cabeça na hora, foi o 4. E vou multiplicar aqui os expoentes, ó, um pelo outro. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 5 já dá 30. 30 vezes 10 dá 300. Então, vai ser, ao invés de ser 4 elevado a 2, elevado a 3, elevado a 5, elevado a 10, vai ser 4 elevado a 300. Claro que isso é um número bem alto, muito alto, né? E vocês não vão precisar desenvolver. Mas quando for a terceira propriedade, quando precisar usar a terceira propriedade, é só repetir a base e multiplicar os expoentes. Vamos lá, próxima, quarta propriedade. A quarta propriedade é quase a mesma da terceira, tá bom? É quase a mesma coisa. Só que é com produtos e quocientes. Ou seja, se eu tenho um produto elevado a um expoente, é a mesma coisa de eu pegar, repetir essas bases aqui e elevar cada uma ao expoente que está lá agora. Ou seja, essa aqui está separada da terceira, mas é basicamente a mesma coisa. Por quê? Como não tinha nada, o expoente do 2 era 1. Né? Como não tinha nada, o expoente do 3 era 1. O que a gente fez? Nós simplesmente multiplicamos. 1 vezes 5 dá 5, 1 vezes 5 dá 5 também. Então é a mesma coisa da potência de uma potência. Só que aqui está em produto. Se for um quociente, é a mesma coisa. Se nós tivermos 2 sobre 3, tudo isso elevado a 4. É a mesma coisa que 2 sobre o 3, 2 elevado a 4, 3 elevado a 4. Essa sim faz um pouco mais de sentido, porque se tivesse 2 elevado a 3 com 2 aqui em cima, só esse 2 estaria sendo elevado ao quadrado. O 3 a gente não mexeria, tá bom? Nesse caso, o 4 está usando os 2 aqui, porque está entre parênteses. Já nesse caso, só está sendo elevado 2. Por isso que tem uma certa importância nesse caso aqui. Tá bom? Se por acaso tivesse uma potência lá dentro, 10 elevado a 2 vezes 8 elevado a 3, e isso elevado a 5. Vou repetir as bases, 10 vezes 8, e vou multiplicar os expoentes. 2 vezes 5 dá 10, 3 vezes 5 dá 15. Então, ficaria 10 elevado a 10, 8 elevado a 15, só pela multiplicação. Deixa eu colocar um x aqui, que assim vocês vão perceber, né, que nós estamos tratando de uma potência de uma potência. Ok, estamos chegando na parte final, graças a Deus. Já estou cansado de falar com o celular. Potência de base 10, essa aqui de longe é a mais fácil, tá bom? Potência de base 10. E a potência de base 10, ela é dividida em duas partes, quando o expoente é positivo e quando o expoente é negativo. Claro que vocês não trabalharam ainda números negativos, porque vocês estão trabalhando com números naturais, e os números naturais são números apenas positivos. Mas para vocês irem se adaptando, né, isso cai muito em notação científica, com certeza vocês vão acabar estudando isso em ciência, física, o
química, qualquer um deles aí que apresentar notação científica, principalmente física. Tá bom? E potência de base 10 já está dizendo que é sempre uma potência que tem a base 10. E o primeiro caso, quando ele é positivo, vou botar aqui primeiro e segundo, primeiro caso. No primeiro caso, quando for positivo, 10 a base, 4 expoente. Eu sempre vou repetir o 1, tá bom? Vou repetir o 1 e vou colocar a quantidade de zeros de acordo com o expoente. Se o expoente for 2, eu coloco 2 zeros. Se o expoente for 3, eu coloco 3 zeros e assim por diante. No caso, o expoente é 4. Então, eu vou colocar 1, 2, 3, 4 zeros. E é só isso. Para você não ter que ficar multiplicando 10 vezes 10, vezes 10, vezes 10, vai ser a mesma coisa, tá bom? Então, vamos colocar o 1 aqui e contar os zeros. 1, 2, 3, 4. Observem que é a mesma coisa. Tá certo? Então, quando for expoente positivo, você acrescenta 1, coloca 1 e acrescenta a quantidade de zeros de acordo com o expoente. Se for base 10, expoente 6, coloca 1, coloca 6 zeros. Não esqueça que é somente com potência de base 10. Esse doce aqui não vai ser sempre não. Nesses casos aqui, por exemplo, não é possível só acrescentar zero. Só quando for potência de base 10. Eu sei que vocês já entenderam, eu vou colocar mais um exemplo. 3 aqui. Repete 1 e coloca 3 zeros, porque o expoente é 3. Pronto, é isso com o expoente positivo. Expoente positivo já foi, vamos mostrar o expoente negativo. Não muda muita coisa. Não muda muita coisa, a diferença é que vai ficar decimal. Então, segunda propriedade aqui. 10 elevado a menos 4. Vou botar os mesmos, só vou lembrar. 10 elevado a menos 6. 10 elevado a menos 3. 10 elevado a menos 2. Pronto. Na primeira, quando o expoente era positivo, observe que quando ele é negativo tem um sinal de menos aqui. O positivo já não tem sinal, é desse jeito, é normalzinho aqui. Quando ele é negativo, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão acrescentar um 0, e vão colocar a quantidade de casas decimais de acordo com o expoente. Ou seja, se eu tenho 4 aqui, o número de casas decimais no meu cálculo vai ser 4. Se eu tenho 2, o número de casas decimais será um 2. Lembrando que sempre a última casa é o número 1. Por exemplo, ó, eu tenho aqui 10 elevado a menos 2. Sempre vou colocar 0, e aqui é o número de casas que vai ter meu resultado. No caso, tem 2 aqui, então serão 2 casas. Coloca 0 e 1. A última casa tem que ser esse 1. O resto preenche com 0. Mesma coisa aqui, 0, são 4, tem 4 casas. Então, 1, 2, 3. Na última casa vem 1. Tá bom? 10 elevado a menos 4 significa que tem 4 casas decimais. 10 elevado a menos 6, a mesma coisa. Vou colocar 0, primeiro. E vou 0, 1, 2, 3, 4, 5. Quando chegar na última casa, vocês colocam 1. Tá bom? 10 elevado a menos 3, 0, 1, 2. E na terceira casa, na última casa, vocês colocam 1. Então, enquanto no expoente positivo você acrescenta os zeros depois do 1, no negativo você acrescenta primeiro os zeros e depois é que é 1. Tá bom? A atividade e o conteúdo. Esse conteúdo e junto com a atividade de potência está na página 66 a 72. Tá bom? Vale lembrar o seguinte, quando for para aplicar propriedade, tá bom? Pessoal, quando a questão estiver pedindo, aplique as propriedades da potência nas questões a seguir, né, nas alternativas a seguir. Você não vai ter que achar o resultado. Não vai ter que achar o resultado. Você só vai ter que desenvolver a propriedade. Ou seja, quando for produto, você repete a base e soma os expoentes.
Quando for quociente, você repete a base e subtrai os expoentes e por aí vai. Só quando for para desenvolver propriedades. Se for potência normal, vocês vão resolver mesmo, viu? Na raça. Lembrando de sempre mandar atividades para mim. Pessoal, eu notei que menos da metade de uma turma está assistindo meus vídeos, tá bom? Ou vocês são um sabichão e estão conseguindo visualizar sem que eu perceba e sem que o YouTube perceba, né? Que é muito difícil de se acreditar. Isso para o pessoal do sexto ano, sétimo ano ainda vou analisar. Então, eu preciso que vocês vejam os vídeos, né? Não para me ganhar dinheiro, porque eu não estou ganhando, não importa. Não pelo YouTube, eu não estou recebendo pelo YouTube, eu estou recebendo por lecionar, né? Que é a minha profissão. Mas eu preciso que vocês vejam esses vídeos, porque quando vocês voltarem para a sala de aula, tudo isso aqui já vai ter passado. Já vai ter matemática, essas coisas novas estão diretamente ligadas com as antigas, tá bom? Então eu preciso que vocês assistam, eu preciso que vocês prestem atenção, que tirem dúvidas e que me mandem toda no lápis, né? Feita lá o cálculo. Eu sei que vocês adoram fazer. Então vamos lá. Página 66 a 72 é a atividade dessa aula. E até o próximo vídeo, até a próxima aula.